E aí, você sabe o que é o batismo no Espírito Santo? Ou então o que não é o batismo no Espírito Santo? Qual é a perspectiva pentecostal sobre esse assunto? Quais são os fundamentos bíblicos dessa doutrina? Essas perguntas serão respondidas na aula de hoje. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou Murilo Alencar e estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Quero informá-los que o subsídio que estou utilizando sempre disponibilizo para os irmãos aí na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo, cliquem e façam um download desse material. Nos ajudem. Como, irmão Murilo? É muito fácil. Se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Se você ainda não é inscrito, não perde mais tempo não, homem. Inscreve-se em nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa o like. O like é muito importante, pois fortalece a nossa plataforma aqui no YouTube. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula. A lição de hoje é a lição de número 3 e o assunto é o batismo no Espírito Santo. É uma lição maravilhosa e eu já gostaria de começar dando uma primeira definição do que é o batismo no Espírito Santo. É o assunto da nossa lição. Uma primeira definição porque na exposição dos tópicos da lição trarei aqui definições complementares. Mas a priori, o batismo no Espírito Santo é a externalização de uma experiência. Vai notando isso aí, se não baixou o subsídio. É a externalização de uma experiência reconhecível, audível e visível, sendo uma experiência subsequente à salvação. É algo que nós experimentamos após ter a experiência da salvação pela fé em Cristo Jesus. Então é uma experiência subsequente à salvação e completamente diferente do ato da regeneração ou do novo nascimento. Não confunda batismo no Espírito Santo com regeneração, novo nascimento, conversão. São duas coisas distintas, diferentes. O batismo no Espírito Santo não é modismo, não é uma invenção dos crentes pentecostais, não é fruto de uma má hermenêutica, de uma má exegese, de uma distorção do texto bíblico. Não, não é isso. O batismo no Espírito Santo é uma promessa feita pelo Pai, conforme Joel capítulo 2, versículo 28 e Atos capítulo 1, versículo de número 4, onde Jesus diz assim: esperem em Jerusalém a promessa de meu Pai. Então é uma promessa do Pai, promessa essa confirmada pelo Filho, porque Jesus é o batizador no Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 3, versículo de número 11, palavras de João Batista. Olha, eu estou batizando vocês com água para arrependimento, mas depois de mim vai vir um que é muito mais poderoso do que eu, tanto que eu não posso eu não tenho condições de desatar as suas alparcas, de segurar as suas sandálias. Este vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus é o batizador no Espírito Santo. É uma promessa feita pelo Pai, confirmada pelo Filho e manifestada pelo Divino Consolador, conforme você pode conferir em Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 4. Então essa é a nossa primeira definição do que é o batismo no Espírito Santo, o assunto da nossa aula de hoje. Vamos ao nosso texto áureo, que nos diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, versículo de número 5. Apenas para efeito de comparação, eu trouxe aqui duas versões diferentes. Lemos na Bíblia Corrigida, que é a tradução do texto literal, e eu trouxe aqui uma tradução dinâmica, a NVI, e o texto está assim: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. Na paráfrase Bíblia Viva, o texto está assim: Jesus batizou vocês com água, lembrou ele. Em verdade, ele diz aqui, lembrou ele, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo bem dentro de poucos dias. Então, logo, logo a promessa vai se cumprir. Fiquem em Jerusalém, orando, aguardem o cumprimento da promessa. Bendito é o nome de Jesus. Um contexto referencial dessa passagem de Atos capítulo 1, versículo 5, é Mateus capítulo 3, versículo de número 11. Não vamos ler aqui o texto, mas está no subsídio. A verdade prática nos diz assim: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual
perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma realidade apresentada nas Escrituras. É aquilo que eu falei para vocês no início, lá no título da lição. Conversão e batismo no Espírito Santo são duas coisas diferentes. O que é distinto? Segundo o dicionário Aulete, distinto significa aquilo que não se confunde com o outro, diverso, diferente. E assim nós cremos, porque a verdade prática se coloca assim, quando ele diz assim, e para nós essa é uma verdade apresentada nas Escrituras, porque há muitas igrejas tradicionais que não creem no batismo com o Espírito Santo como nós, os pentecostais, cremos. Eles acreditam que o batismo no Espírito Santo e a regeneração, ou o ato de nascer de novo, é a mesma coisa. E não é. O batismo no Espírito é uma experiência subsequente à salvação. E eu gostaria de provar aqui, trazendo pelo menos 4 exemplos. O primeiro deles, Atos capítulo 1, versículo 13 ao versículo de número 14. 120 pessoas estavam orando no cenáculo. O que eles faziam lá? Estavam orando e adorando. Eles não estavam fazendo isso para serem salvos. Eles já eram salvos. Quem são essas pessoas? Os versículos que citei aqui diz que eram os apóstolos, pessoas que estiveram com Jesus desde o início do seu ministério. Sua própria mãe, Maria, estava lá, como também os seus irmãos carnais estavam lá. Então, aqui não são pessoas que estão orando, que estão adorando a fim de serem salvos. Eles já tiveram a experiência da salvação, estavam aguardando o descer, o derramar poderoso do Espírito Santo, carismático e capacitador, conforme Atos, capítulo de número 1, versículo 8. Olha, aguardem aí em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois que vocês receberem a virtude do Espírito, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Eles estavam esperando essa capacitação. Um outro exemplo também que deixa bem claro que regeneração, conversão, novo nascimento é uma experiência distinta do batismo no Espírito Santo, está em Atos capítulo de número 8, a partir do versículo de número 12. Perceba que um diácono chamado Filipe desce até a cidade de Samaria e lá em Samaria ele começa a anunciar o reino de Deus e os samaritanos começaram a crer em Jesus. Conforme nos diz Atos capítulo 8, versículo 12, eles creram, aceitaram a mensagem pregada por Filipe e foram batizados. Quando chega no versículo de número 14, a notícia já havia se espalhado, já estava lá em Jerusalém. Olha o que o texto diz: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, perceba que isso aqui foi uma experiência subsequente à salvação. Eles ouviram a palavra, aceitaram a mensagem pregada por Filipe, foram batizados, mas quando Pedro e João chegou lá, impuseram as mãos sobre os samaritanos e eles receberam o Espírito Santo. Outro exemplo também é Atos capítulo 19, versículo 1 ao versículo de número 6. Os discípulos que estavam na cidade de Éfeso, quando Paulo chega lá, ele se encontra com esses discípulos. E perceba que Lucas utiliza essa palavra discípulos para descrever aqueles homens. Olha, eles não são batizados ainda, eles não foram batizados em águas e também não são batizados no Espírito Santo, mas são discípulos. Ou seja, são pessoas que creem, são pessoas que já têm uma fé. Então, o batismo no Espírito Santo é algo distinto da regeneração. Mas, irmão Murilo, o senhor ainda não me convenceu. Eu tenho um quarto exemplo aqui. Note isso aqui, porque a gente está, na verdade, prática ainda, mas isso vai servir para os tópicos da lição também. O quarto exemplo é o de Jesus. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Olha o que diz Atos, capítulo 10, versículo de número 38. Olha como esse texto é esclarecedor. Atos 10, 38, a Bíblia diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Olha esse paralelo aqui, virtude, né? Encontrado lá em Atos capítulo de número 1. E com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a
todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus não foi cheio do Espírito Santo para ser regenerado, para ser salvo, mas ele recebeu essa plenitude do Espírito para cumprir o seu ministério. Então, batismo no Espírito Santo e regeneração são duas experiências distintas. E depois Pedro vai dizer que esse Espírito que desceu sobre Jesus para capacitá-lo a cumprir o ministério é o mesmo Espírito que havia descido lá em Atos capítulo de número 2. O ponto central da nossa lição, ele nos diz assim: o batismo no Espírito é uma verdade revelada nas Escrituras. É uma verdade bíblica. O texto bíblico, a revelação de Deus, trata desta doutrina, o batismo no Espírito Santo. E não é só um texto ali, fora de contexto, esquecido. Não. São pelo menos aqui 6 referências que trazem aqui a expressão batismo no Espírito Santo. Mas nós sabemos que dentro da Bíblia Sagrada, o batismo no Espírito Santo tem outros nomes. Mas apenas a expressão batismo no Espírito Santo aparece em Mateus capítulo 3, versículo 11, Marcos capítulo 1, versículo 8, Lucas capítulo 3, versículo 16, João capítulo 1, versículo 33, Atos capítulo 1, versículo 5 e Atos capítulo 11, versículo de número 16. Foi um monte de referência aí, mas espero que você tenha anotado. Então, o batismo no Espírito é uma verdade revelada nas Escrituras, não só revelada, mas também profetizada, conforme nos diz Joel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 28. Quando olhamos aqui para os tópicos da lição, percebemos que o pastor Ezequias Soares, ele foi muito feliz em sua organização. O primeiro tópico ele coloca o seguinte: o que significa o batismo no Espírito Santo? E aí, você já sabe o que é que significa o batismo no Espírito Santo? Ah, irmão Murilo, eu sei, você me deu a definição lá no começo, mas segura aí porque tem mais definição. Depois nós temos aqui o segundo tópico que nos diz o propósito do batismo no Espírito Santo. Eu fui batizado para ficar sentado lá no banco da igreja. Eu fui batizado para falar em línguas de vez em quando. Não. Essa não é somente essa a finalidade do batismo no Espírito Santo, não é só falar em língua. E a gente vai aprender aqui nesta lição. E por fim, nós temos aqui o terceiro tópico, que diz assim: o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Então, vamos aqui começar a destrinchar os tópicos da lição e seguindo aqui a progressão da lição, tópico de número 1, nós vamos falar aqui sobre o que é o batismo no Espírito Santo, o que significa a expressão batismo no Espírito Santo. E para responder essa pergunta, eu consultei aqui alguns teólogos muito conhecidos, como por exemplo o pastor Antônio Gilberto. Ele vai nos dizer que o batismo no Espírito Santo é um revestimento e derramamento de poder do alto, com evidência física inicial de línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concede. E ele continua dizendo, ele concede essas línguas estranhas pela instrumentalidade do Senhor Jesus, para o ingresso do crente numa vida de mais profunda adoração e eficiente serviço para Deus. Note aí esses textos provas, Lucas capítulo 24, versículo 49, Atos capítulo 1, versículo 8, Atos capítulo 10, versículo 46, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15 e o versículo de número 26. Essa é a definição do pastor Antônio Gilberto. Mas há também um conhecido teólogo chamado Meyer Sperman, e ele vai definir o batismo no Espírito Santo como a imersão no poder energizante do Espírito Divino. Outro teólogo aqui, o teólogo Rodman Williams, ele vai se referir ao batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, da seguinte maneira. Presta atenção nessa definição, ela é muito esclarecedora. O batismo em águas significa literalmente ser imergido na água, colocado embaixo dela, ou até mesmo ficar ensopado nela. Com efeito, ser batizado no Espírito Santo
é ficar totalmente envolvido no espírito dinâmico do Deus vivo. Olha que definição maravilhosa! É ser imergido no Espírito. O saudoso pastor e missionário Eurico Bergsten, ele diz que a palavra batismo tem o sentido de mergulhar, imersão, o que realmente condiz com a maravilhosa experiência de ser submergido na plenitude do Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é esse imergir no Espírito. É essa segunda experiência que capacita o crente, não tem só a evidência de falar em línguas estranhas, mas capacita o crente para o serviço cristão. Isso é o batismo no Espírito Santo. E alguém pode se perguntar assim, para quem é o batismo no Espírito Santo? Porque uns são batizados e outros não. O batismo é uma promessa. Mas, irmão Murilo, eu sei que é uma promessa, mas é para quem essa promessa? Vamos para a Bíblia. À luz da Bíblia, vai anotando isso aí, porque é bênção de Deus. À luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia Sagrada, o batismo com o Espírito Santo é para toda e qualquer pessoa. Não importa a nação. A Bíblia diz assim, toda a carne. Atos capítulo 17, ou melhor dizendo, Atos capítulo 2, versículo 17. Vamos dar uma olhada aqui nessa referência. Olha, irmãos, como isso aqui é maravilhoso. Atos 2,17, Pedro está fazendo uma citação do livro do profeta Joel. Para ele, aquilo que Joel profetizou, era isso que estava acontecendo aqui agora. E ele diz assim, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Então é para todos. Aqui não há uma distinção de nacionalidade. São só os pentecostais, são só os brasileiros, são só os americanos, são só os europeus. Não, toda a carne. Então, para quem é o batismo no Espírito Santo? Para toda a carne. Para ambos os sexos. Pois ele diz aqui, os vossos filhos e as vossas filhas. Glória a Deus, homem e mulher recebem o batismo no Espírito Santo. Ele também, essa promessa são para as pessoas de todas as idades. Eu já vi criança ser batizada no Espírito Santo, eu já vi velho ser batizado no Espírito Santo, já vi adolescente, já vi jovem. E o texto diz assim, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então é para os jovens e é para os velhos. O batismo no Espírito Santo é para qualquer pessoa de qualquer camada social, pois o texto diz, os meus servos e as minhas servas. Atos 2, capítulo de número 18. Enfim, o batismo no Espírito Santo, ele é tanto para o povo judeu, o povo escolhido por Deus, é também para os samaritanos, o povo misto e menosprezado. O batismo no Espírito Santo é para os romanos, o povo tido como autossuficiente, conforme Atos capítulo 10, versículo 44 ao versículo de número 46, quando o centurião romano Cornélio recebeu o batismo no Espírito Santo. É para os gregos, os povos gentílicos, conforme Atos capítulo 19, versículo 6, e para os anônimos e desconhecidos, porque dos quase 120 irmãos que foram batizados lá no dia de Pentecoste, somente alguns nomes ali nós tomamos nota. A Bíblia só revela alguns nomes dos 120 que estavam ali. Então, o batismo no Espírito Santo é para todos os homens. Mas aí, meus irmãos, cabe uma pergunta aqui. E seria até interessante você fazer essa pergunta dentro da sua classe. Eu sei o que é o batismo no Espírito Santo, sei para quem é o batismo no Espírito Santo, mas peraí, irmão Murilo, o que não é o batismo no Espírito Santo? Porque a gente tem que provar os Espíritos. A Bíblia nos orienta a provar os Espíritos. Lá em João, capítulo de número 4, 1 de João 4:1, a Bíblia diz assim, amados, não creiai em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então, há uma falsificação da manifestação do Espírito Santo. Então, o que não é o batismo no Espírito Santo? Em primeiro lugar, o batismo no Espírito Santo não é aprender a falar em línguas. Porque tem muita gente que faz um curso para falar em línguas. Eu estou falando o curso para falar em línguas estranhas.
Olha, tu começa falando assim, mará, 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 mará. Aí fala assim, fala assim, fala assim, fala assim. Isso não é o batismo no Espírito Santo. Por que é, irmão Murilo, que isso não é o batismo no Espírito Santo? Porque, como ensina as Escrituras, quem concede as línguas é o Espírito. Olha o que diz Atos, capítulo de número 2, versículo 4. Diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então perceba que o batismo no Espírito Santo não é aprender a falar em línguas. Tem que ter muito cuidado também com isso aqui, porque também não é imitar. Porque tem muita gente que às vezes fala porque imita. Está ali imitando, imita outra pessoa. Isso não é o batismo no Espírito Santo. Tem gente que faz isso até em tom de zombaria, né? Eita, aí começa. Tom de zombaria. Não brinque com aquilo que é sério. Olha, não brinque com esse negócio de língua estranha. Não brinque com as coisas de Deus, com aquilo que é espiritual. Não é tá brincando de falar em língua estranha. Tá brincando de profetas. É isso que eu te digo. Recebe. Não. Não. Crente sério, o crente que tem contato com Deus, não anda brincando de falar em línguas, não anda brincando com essas coisas sérias, não. Brincando de profetizar, não. Isso aqui não. Né? Então, o batismo no Espírito Santo também não é simplesmente falar por falar. Porque tem muita gente assim, eu já vi gente fazendo o seguinte, tá ali apresentando um jogral, aí de repente esqueceu a fala no jogral. Aí o que é que ela faz? Começa a falar em línguas. Mas é uma coisa assim tão esquisita, que só ouvindo você percebe que aquilo ali não provém de Deus. Então devemos ter muito cuidado com isso. Com essa questão de falar porque decorou, de falar imitando e de falar porque aprendeu, porque fez um curso. Isso não existe, isso não é o batismo no Espírito Santo. Em segundo lugar, o batismo no Espírito Santo não é para os ímpios. Não. Teve um irmão uma vez que questionou bastante comigo na escola dominical porque eu disse que o Espírito de Deus não habita na vida de um ímpio. Ele não habita, irmão, porque aquele irmão que pregava, ele prega com tanta unção, faz uns milagres lá, mas vive uma vida podre, vive uma vida miserável. Ele prega lá uma heresia. Prega lá, olha, o óleo não sei o que, o óleo de 10 mil, doe sua casa, bababá, bababá. Aí faz um milagre. Não, olha, tem que ter muito cuidado com essas coisas. Prova os espíritos. O Espírito Santo não habita na vida de um homem ímpio. Mas, irmão Murilo, uma prova. João capítulo 14, versículo 17, a Bíblia diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Então, se você vê um ímpio falando em línguas, ou afirmar que fala em línguas, um ímpio, e ainda que esse ímpio realize sinais, maravilhas ou profetize, tome cuidado, porque ele pode fazer isso não segundo o poder do Espírito, mas segundo o poder do diabo. Conforme, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, o diabo também opera sinais e maravilhas, mas são sinais de mentira e maravilhas com o objetivo de enganar, de ludibriar, de prender a pessoa na vida pecaminosa, de levar a pessoa ao erro. Então nós devemos ter cuidado com isso aqui. O batismo no Espírito Santo não é para os ímpios, porque ele é uma experiência subsequente à salvação. Às vezes, no momento que a pessoa aceita Jesus, ela é batizada também no Espírito Santo. Ela aceitou Jesus, ela se arrependeu, ela teve fé em Jesus, confessou seus pecados e naquele momento ali da sua conversão, às vezes ela pode também receber o batismo no Espírito Santo. Mas um ímpio não recebe. Mas, irmão Murilo, eu vi uma pessoa desmantelada sendo batizada no Espírito Santo. Mas tu sabe o que aconteceu quando ela foi batizada? Né? Às vezes teve um irmão aqui na igreja que congrego, né, que diziam, são desmantelados. Aí teve uma vez numa pregação que o irmão ali falou sobre a necessidade de deixar a vida pecaminosa e chamou as pessoas ali para frente. Aí esse irmão desmantelado, como as pessoas dizem no linguajar, né, nosso linguajar, foi lá para frente e ele foi quebrantado. Ele foi arrependido. E naquele momento de quebrantamento, ele recebeu o batismo no Espírito Santo. Aí o povo ficou dizendo assim, ao invés de se alegrarem, né? O povo ficou dizendo, não, desmantelado sendo batizado com o Espírito Santo. E eu não sou, mas o desmantelado se quebrantou.
o desmantelado se arrependeu, o desmantelado mudou de vida e mudando de vida recebeu graça. Aí o crente que era desmantelado passou a ser um obreiro da casa do Senhor, ativo na campanha evangelizadora, no culto de oração, na escola dominical e se tornou um ganhador de almas. Então, o batismo não é para o ímpio, mas se o ímpio se arrepender, se o ímpio receber a fé através, tiver fé no sacrifício de Jesus, né, ter a experiência da salvação, ele se torna apto para receber a experiência no batismo com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não é o mesmo que o batismo no corpo de Cristo. Então, olha, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque tem muita gente que faz confusão em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 1. Né? Geralmente são alguns irmãos tradicionais. Eles tentam fazer essa associação e dizer que o batismo no Espírito Santo não tem a ver com aquilo que os pentecostais ensinam, pregam. Aí para isso eles usam 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, a partir do versículo 1. Mas aquele batismo no corpo de Cristo não tem nada que a ver com o batismo no Espírito Santo, nem com o batismo em águas. Ali é outra coisa. Então nós não podemos confundir isso aqui. E por fim, o batismo no Espírito Santo, olha que coisa interessante, não é uma experiência exclusiva dos dias dos apóstolos. Não, eu creio que isso aconteceu. Eu creio que houve os dons espirituais, que houve sim o batizar, que houve sim esse derramar do Espírito, mas isso ficou lá na igreja primitiva. Não, isso aí ficou para o dia dos apóstolos. Isso acabou. Não é verdade. Há um texto na Bíblia que serve muito bem a esse propósito para confirmar o que estamos falando e desmentir esse pensamento de que o batismo no Espírito Santo não é para os nossos dias. Atos, capítulo de número 2, versículo 38 e 39, a Bíblia diz assim: E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados. Conversão, regeneração, novo nascimento. Aí ele diz aqui depois, e recebereis o dom do Espírito, o batismo, o derramar. Glória a Deus. Aí o versículo 39 diz assim, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. E o texto termina dizendo assim, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Você foi chamado por Deus? Você teve essa primeira experiência aqui de arrependimento, de perdão de pecados? Você está apto para receber esta dádiva de Deus, se é que já não recebeu. Então o batismo no Espírito Santo não é algo simplesmente dos dias apostólicos. É para todos quanto Deus chamar. Deus ainda continua chamando o pecador ao arrependimento, o pecador a provar aos perdões de pecados em Cristo Jesus e receberem o dom do Espírito. Deus continua chamando aqui em Oricuri, Deus continua chamando aí na sua cidade, Deus continua chamando no Brasil, Deus continua chamando na África, na Ásia, na Europa. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, meus irmãos, tendo dito isso, eu creio que atingimos aqui o objetivo do nosso primeiro tópico, cuja síntese é: o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a igreja. O segundo tópico nos diz assim, o propósito do batismo no Espírito Santo. Qual é o propósito do batismo no Espírito Santo? Muita gente não sabe o que é isso, aí recebe o batismo e acha que recebeu qualquer coisa. O propósito do batismo no Espírito Santo é receber poder de Deus para evangelizar. Ah, irmão Murilo, Pentecoste, eu sou pentecostal, e acha que pentecostal é ficar rodando, é ficar pulando, é ficar fazendo aviãozinho, é ficar caindo no chão, desmaiando. Não, isso não é Pentecoste, não. Pentecoste aqui, isso é coisa de bêbado. Pentecoste aqui é receber poder para evangelizar. É isso que é Pentecoste. É o Pentecoste ali, o batismo no Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles começaram a falar em novas línguas, a falar das maravilhas de Deus, e alguém disseram assim, estão bêbados, estão bêbados. Não, ninguém está bêbado aqui não. Está todo mundo sóbrio.
Pedro não se levantou e fez um aviãozinho, Pedro não se levantou e saiu rodando no meio ali do povo. Não, Pedro se levantou e pregou. Ele recebeu ousadia, ele recebeu graça, ele recebeu poder, ele recebeu intrepidez no Espírito e começou a pregar. Olha, isso aqui, ninguém está bêbado, isso aqui é cumprimento da promessa. Aí começou a falar da ressurreição, pregar o arrependimento de pecados e quase 3.000 almas aceitaram a Jesus naquela ocasião. Então Pentecostes é isso, poder de Deus para evangelizar, batismo no Espírito Santo é isso, capacitação do céu para cumprir uma missão. E percebam aqui que o batismo no Espírito Santo, note isso aqui porque é um adendo, um subsídio ao tópico de número 2. O batismo no Espírito Santo solucionou problemas na vida dos apóstolos que surgiram após a morte de Jesus. Qual foi o primeiro problema? Medo. Eles se trancaram dentro de uma casa, fecharam a porta, evitaram o público, ficaram ali escondidos. Mas depois que receberam essa graça de Deus, esse medo desapareceu. As fraquezas que se apoderavam deles, as incertezas, aquela inconstância também desapareceu. Porque mesmo com perseguição, ameaça e proibição, eles não paravam de pregar o nome de Jesus, não paravam de anunciar o reino de Deus. Eles estavam desinibidos, eles estavam com coragem. Glória seja dada ao nome de Jesus. E a inatividade que eles se achavam desde a morte de Jesus também acabou. Você não vai ver uma igreja parada, uma igreja estática, uma igreja morta. Não, a igreja está em constante movimento. Os membros, toda hora, o rol de membros da igreja está crescendo a cada instante, a cada dia o Senhor vai acrescentando, né? Os crentes vão evangelizando, os crentes vão pregando, os crentes vão profetizando, os crentes vão operando sinais e o mundo vai crendo, o mundo vai recebendo a mensagem do evangelho. Então, nada de inatividade em uma igreja cujos crentes estão cheios do Espírito Santo. E em segundo lugar, temos aqui as finalidades do batismo no Espírito Santo, para a gente atingir aqui o objetivo do tópico de número 2. Quais são as finalidades do batismo no Espírito Santo? Eu separei pelo menos 2 aqui e já citei uma delas, mas a primeira é a edificação pessoal mediante o cultivo das línguas estranhas. Você tem um texto prova em 1 Coríntios, eu quero ler com vocês, 1 Coríntios, capítulo de número 14, e o versículo de número 4. Olha o que é que diz esse texto. Está na Bíblia, viu? Está na Bíblia. Diz assim: o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Então, um dos primeiros propósitos do batismo no Espírito Santo é a edificação pessoal. E em segundo lugar, uma outra finalidade do batismo no Espírito Santo é maior dinamismo espiritual, mais disposição e mais coragem na vida cristã para testemunhar de Cristo e proclamar o Evangelho. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Mas aqui existe uma diferença em ser batizado no Espírito e ser cheio do Espírito. Tem pessoas que, me permitam dizer isso aqui, espero que vocês entendam. Tem pessoas que são batizadas no Espírito, mas não são cheias. E tem pessoas que não são batizadas no Espírito, mas são cheias. O que é que acontece? Isso aqui é um exemplo prático, né? É um exemplo prático. Você aceita Jesus. E no momento que você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Ele passa a habitar em você. Você se torna templo e morada do Espírito. Então você é uma pessoa cheia do Espírito. Uma pessoa que é batizada no Espírito é uma pessoa que está revestida. Por exemplo, a gente dá esse exemplo clássico. Eu estou aqui com uma camisa, né, essa camisa social, e eu estou revestido com esse paletó. Então, isso aqui é uma ilustração ainda que falha do batismo no Espírito Santo, do revestimento. No entanto, eu posso ter recebido esse revestimento, mas esfriado na fé, me desviado, não feito uso, não feito caso daquilo que Deus me concedeu. E eu posso estar vazio mesmo tendo sido um dia batizado. Enquanto que uma pessoa que não é batizada, mas que ora, mas que busca, mas que lê, que está ali em obediência, vivendo uma vida de santificação, está cheia do Espírito Santo. Então, cabe aqui
essa distinção aqui. Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Se você está entendendo, coloque aí, irmão Murilo, eu estou aqui, eu estou entendendo. Se você tem alguma dúvida, coloque aí nos comentários também e a gente vai lhe responder. Não vá para a sua sala de aula com dúvidas. Pergunte. Não tenha vergonha de perguntar. Ou pergunte aqui, ou pergunte no Instagram do Abrajal, ou pergunte no meu Instagram pessoal e eu com certeza vou estar lhe respondendo. O terceiro tópico da lição vai nos dizer o seguinte: o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Como receber o batismo no Espírito Santo? Eu preciso ter recebido a experiência da salvação, ter me arrependido dos meus pecados, ter tido fé em Jesus Cristo e crer também nessa doutrina, na doutrina do batismo no Espírito Santo. Orar por isso, pedir por isso. Eu me lembro, aqui apenas um exemplo pessoal, que eu orava todos os dias para que Jesus me batizasse no Espírito Santo. Até campanha eu fiz em prol disso. Jesus, eu quero receber isso aí. Quero receber essa dádiva. E olha, irmãos, era uma coisa maravilhosa. E eu levantava 3 horas da manhã e ia orar. Aí teve um dia que eu fui pregar em uma congregaçãozinha que dava 4 crentes. Eu ainda não novinho convertido, não era nem batizado em águas ainda. E eu fui pregar e eu disse, rapaz, de noite vai ser bom, olha, eu vou pregar lá que a tampa vai voar. Aí passei o dia todinho estudando a Bíblia, fiz um esboçozinho, rabisquei um negocinho, né? Aí quando chegou de noite que eu fui pregar, não saiu nada, irmão. Oh, tristeza. Eu agradeço a oportunidade com o nome de Jesus. Oxe, não. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Aí embolei tudo, não falei nada, fiquei decepcionado. Aí dessa congregação, para uma outra congregação onde nós tínhamos uma campanha de oração que começava de 10 às 12, dava-se mais ou menos, tem uma distância de mais ou menos 2 quilômetros, 2 quilômetros. Aí eu vim, mas outro irmão, a gente veio de pé e eu vi um caminho todinho murmurando. Rapaz, eu duvido eu pregar mais. Eu prego mais nada. Não, prego mais não. Isso não é para mim não. Aí cheguei lá na congregação, nesse dia da campanha de oração, só estava eu e o outro irmão que foi comigo. A gente começou a se ajoelhar lá 10 horas e eu bravo com Jesus. Eu duvido eu pregar mais. Eu duvido, esse negócio acabou aqui, brabo lá brigando mais Jesus, de joelho, orando e brigando mais Jesus, brigando, né? Aí, de repente, passou assim, saiu aquela decepção do meu coração e eu comecei, mas glória a Deus, aleluia, e aí comecei a adorar, comecei a exaltar. De repente eu senti um negócio assim, tão poderoso descendo ali, irmãos, que é inexplicável. E quando eu me dei conta, assim, o irmão Felipe, né, na época, ele estava assim comigo, assim, pegando, assim, segurando assim em mim, irmão Murilo. Eu disse, que é, Felipe? Deus está te batizando, Jesus está te batizando com o Espírito Santo. Aí foi que eu me alegrei mesmo. Aí fui o caminho, os 2 quilômetros todinho, murmurando, dizendo que não ia pregar mais. Aí voltei os 2 quilômetros para outra congregação, isso já de noite, de madrugada, umas 12 horas, que eu morava perto dessa congregação lá, da primeira. E eu voltei o caminho todinho falando em línguas. Então, não teve um pregador, não teve alguém para lá orar, impor as mãos. Não, ele veio. É promessa. Glória a Deus, eu estava orando por isso. E naquele momento ali eu recebi. Eu estava em um congresso em que um irmão novo convertido estava participando desse congresso de jovens, né? E ele não sabia muito bem os contornos da doutrina no Espírito, do batismo no Espírito Santo, né? Mas ele viu o irmão pregar naquele dia. E ele fez uma oração que eu achei cômica, eu achei muito engraçada. Ele disse assim, eu não sei o que é isso não, mas eu quero, Espírito, entra aí e faz a obra. Aí o Espírito Santo desceu assim com ele, com tanta graça, com tanto poder, que ele começou a falar em línguas estranhas. E isso, irmão, é uma coisa maravilhosa. Mas esse irmão foi batizado para quê? Foi batizado para ficar lá no banco? Foi batizado e ficou ali só falando em língua? Não. Esse irmão se tornou um obreiro da casa do Senhor, se tornou um irmão que evangeliza, um irmão que prega, um irmão que cumpre escala. Isso é bênção, meus irmãos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aí alguém pode se perguntar, mas esse negócio de língua aí, isso aí é complicado. Vamos descomplicar. Por exemplo, as línguas faladas como evidência do batismo no Espírito Santo, elas podem ser humanas e vivas. Vivas assim porque existem línguas mortas, como por exemplo o siríaco antigo,
o aramaico, né, o aramaico mais primitivo, são línguas mortas. E alguém às vezes pode ser batizado no Espírito Santo, né, e falar línguas, idiomas vivos, quando eu digo assim vivos, idiomas conhecidos. Idiomas que quem fala não conhece, não sabe, mas quem ouve entende. E isso acontece, a pessoa nunca falou inglês, e ser batizado no Espírito Santo e começar a falar inglês. E isso acontece, esse fenômeno é dado o nome de xenolalia. Foi o que aconteceu lá em Atos, capítulo 2, versículo 4 ao versículo de número 6. Eles falaram noutras línguas. E essas línguas talvez fossem desconhecidas para eles. Mas quem estava lá ouviu as línguas e entendeu o que eles estavam dizendo. Estão falando das maravilhas de Deus em nossas próprias línguas, né? Então, a esse fenômeno é dado o nome de xenolalia. Mas também, ao falar em línguas, que aqui é o uso mais comum, né, é quando se fala em línguas e esse idioma é totalmente estranho. Ninguém entende. Nem quem fala, nem a pessoa que escuta. E a esse fenômeno damos o nome de glossolalia. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo de número 14 e o versículo de número 2. Diz assim, Paulo está falando aqui da glossolalia, diz o seguinte: porque o que fala língua estranha não fala aos homens. Veja só, se fosse uma língua conhecida, ele falava aos homens. Quem ouvisse entenderia. Não, mas quem fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Por quê? Porque ninguém o entende. Veja que lá em Atos 2 eles entenderam, mas aqui Paulo está falando de outro fenômeno, aleluia. E ele diz assim, porque ninguém o entende. Em espírito, fala de mistérios. Glória a Deus. E esse mistério aqui, ele vai dizer, para que esse falar em língua que ninguém entende? Qual a serventia disso? Paulo vai dizer, o que fala em língua estranha edifica a si mesmo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Isso aqui é o fenômeno das línguas. Mas qual é a importância das línguas? Elas sinalizam a presença do Espírito, sendo útil para a adoração, para a oração, a devoção pessoal e o desenvolvimento da nossa sensibilidade. Mas tenha atenção nisso aqui. Nós não podemos rejeitar as línguas ou desprezá-las pelo mau uso e distorção que acontece em algumas igrejas. Porque tem igreja por aí que a pregação é só falar em língua. E Paulo censurou isso aqui. Paulo falou, é melhor profetizar. Você vai falar em língua só, a pregação todinha é falando em língua, então o irmão está pregando e o povo está atrapalhando, é só falando em língua. Não. Paulo, ele não proibiu falar em línguas, mas ele orientou os irmãos para que eles alcançassem maturidade no uso desse dom de Deus. É o que diz 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39, ele diz assim, portanto, irmãos, procurais com zelo profetizar, porque a profecia edifica a igreja. Mas ele vai dizer aqui no final do versículo, e não proibais o falar em línguas. Então, essa questão de falar em línguas, né, o crente deve ser instruído quanto a isso, mas nós não podemos rejeitar as línguas pelo mau uso que vemos, como já disse aqui, em algumas igrejas, em alguns cultos, né, onde se abre um espaço para baderna, para confusão, né, mas nem por isso nós rejeitamos as línguas. E eu quero finalizar aqui trazendo uma citação do Robert Menzies, que citação maravilhosa, sobre o valor das línguas. Ele começa dizendo o seguinte, note isso aí, note na sua Bíblia, ou escreva, porque isso é muito bonito. Ele diz o seguinte, as línguas são sinal de nossa conexão com o chamado e poder da Igreja Apostólica. Eles falaram, nós falamos também. Isso nos conecta à Igreja primitiva, à doutrina apostólica. As línguas significam que nós somos os profetas dos fins do tempo, dos tempos que Joel previu. Olha que coisa maravilhosa, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Somos os profetas da última geração. A diversidade das línguas
nos lembra a extensão e a natureza da nossa missão. A intimidade das línguas nos lembra que Deus está conosco. Aleluia! A estranheza das línguas nos lembra a necessidade de confiar no Espírito Santo. E o drama das línguas nos lembra que um Deus transcendente se deleita em se comunicar conosco. Que coisa maravilhosa! Deste modo, meus irmãos, nós encerramos a nossa pré-aula, mas lhe orientando a buscar o batismo no Espírito Santo, se você não é ainda batizado. E você que já é batizado, cultive esse dom. Peça a Deus agora os demais dons espirituais, os dons mencionados em 1 Coríntios, cujo assunto será o assunto da próxima lição. E vocês terão uma surpresa na próxima lição. Aguarde aí, que é coisa boa. Então, meus irmãos, tenha uma ótima aula. Deus abençoe a sua família. A paz do Senhor Jesus para você. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas e vai aí, abrindo a jaula, vai evangelizando, vai sendo pentecostal. Glória a Deus.